Do you love Him? Amen. Will you serve Him? Amen. Will you believe Him? Amen. 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 He's the Father. Amen. He's the Son. Amen. He's the Holy Ghost. Amen. 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 It's still a singing. Amen. 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 Do you love Him? Amen. Is He coming? Amen. Are you ready? Amen. 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 To be tonight, are you ready? Amen. In the morning, are you ready? Amen. Anytime, are you ready? Amen. 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 Still a singing. Amen. And a shouting. Amen. And a praying. Amen. 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 However, then he said, when we over in India see you Christians produce what Jesus said that you would do, that then we will believe you. Todavia, então ele disse, quando nós na Índia virmos vocês cristãos produzirem o que Jesus disse que vocês fariam, disse, então nós creremos em vocês. He said he raised from the dead and the people would know it because you would do the same works that he did. Ele disse que se levantou dos mortos e as pessoas saberiam disto porque vocês fariam as mesmas obras que ele fez. Well, he said, we do greater works. He said, I never said the greater. I just want to see the works that he did first. Bem, ele disse, nós fazemos obras maiores. Ele disse, eu não falei as maiores, eu simplesmente quero ver as obras que ele fez primeiro. You're not talking to some little fella down on the corner when you talk to one of those, them and their theology. Ora, você sabe que não está falando a algum sujeitinho em algum canto, quando você fala a um daqueles eles e sua teologia. So he said, we want to see the works that he did. Assim ele disse, queremos ver as obras que ele fez. Oh, he said, perhaps you're referring to Mark 16. He said, yes, sir. That's one of them, his last commission to the church. Oh, ele disse, talvez você esteja referindo-se a Marcos 16. Ele disse, sim, senhor. Essa é uma delas, sua última comissão à igreja. He said, a lot of people fanatically believe that chapter. He said, but we learn better scholars in school that Mark 16, from the 9th verse on, is not really inspired. Ele disse, bem, agora veja você, disse, um bocado de gente fanaticamente crê nesse capítulo. Ele disse, mas nós aprendemos dos melhores eruditos na escola que Marcos 16, do versículo 9 em diante, não é realmente inspirado. He said, why, Mr. Reedhead. He said, what part is inspired then? He said, maybe the rest of it is inspired. All the Quran is inspired. What kind of a book are you reading called the Bible? Ele disse, ora, Sr. Reedhead. Ele disse, qual parte é inspirada então? Ele disse, quem sabe o resto da Bíblia não seja inspirado. O Corão inteiro é inspirado. Que tipo de livro você está lendo, chamado Bíblia? He said, I made in my heart I was coming to talk to you. I was going to talk to you. Ele disse, eu decidi em meu coração que eu viria falar com o irmão. Sim, que eu viria falar com o irmão. There you are. If this is not inspired, then what about the rest of it? Aí está você. Se isto não é inspirado, então e o resto dela? It reminds me of a lady in Chicago. Her boy went away to a seminary to learn to be a minister. Some Bible school and seminary. Isto me faz recordar de uma senhora em Chicago. Seu filho foi para um seminário para aprender a ser um ministro, alguma escola bíblica e seminário. And while he was away, the old mother took real seriously sick. And so
they sent word for the boy to stand by. His mother was such a high fever, she had pneumonia, and said that it might be an emergency call. E enquanto ele estava fora, a velha mãe ficou muito seriamente enferma, e assim eles enviaram uma mensagem ao rapaz para ficar preparado. Sua mãe, com uma febre tão alta, ela tinha pneumonia, e disseram que ela poderia haver um chamado de emergência. So the boy packed his clothes and got ready. Finally, the next day, he never heard no word through the night. The next day he said, all is well. Assim o rapaz arrumou suas roupas e se aprontou. Finalmente, no dia seguinte, ele não recebeu nenhuma notícia durante a noite e no dia seguinte disseram, está tudo bem. So about a year later he returned from the school in the east, some great school of teaching. Assim, cerca de um ano mais tarde, ele retornou da escola no leste, certa grande escola de aprendizado. And he came home and he greeted his precious mother. He said, after talking a while, he said, Mother, I never did get the chance to ask you, what happened? E ele chegou em casa e saudou sua preciosa mãe, e ele disse, depois de conversar um pouco com ela, disse, Mãe, nunca tive a chance de perguntar-lhe o que aconteceu. He said, one night they told me to stand by, and the next morning said, you were well. I said, what drug did the doctor use? I said, honey, the doctor didn't use nothing. Disse, uma noite eles me disseram para ficar preparado, e na manhã seguinte disseram que a senhora estava bem. Disse, que medicamento o médico usou? Disse, querido, o médico não usou nada. He said, well, how did you do it? Said, you know where that little mission is down here on, almost to the loop there at the square? Yes. Ele disse, bem, como a senhora fez isto? Disse, você sabe onde aquela pequena missão está aqui, quase no retorno lá na praça? Sim. Said, there was a lady that was having a prayer meeting down there one night, this little mission, that poor little humble bunch of people, and said, one of them was inspired to come up here and see me. Disse, havia uma senhora, estavam tendo uma reunião de oração lá uma noite, nesta pequena missão, aquele pobre e humilde grupo de pessoas e, disse, uma delas recebeu inspiração de vir até aqui e me visitar. And two women came, and they asked me if they could bring their pastor up and pray for me and anoint me with oil, and said, and lay their hands upon me that I'd be well. E duas mulheres vieram e elas me perguntaram se podiam trazer seu pastor e orar por mim, e ungir-me com óleo e disseram e impor suas mãos sobre mim para que eu fosse curada. And said, you know, I told them, sure. And they brought the pastor up, and he laid his hands upon me and prayed and said, honey, you read it right out of the Bible, Mark's the 16th chapter, and said, these signs will follow them that believe. E disse, você sabe, eu lhes disse, certamente. E elas trouxeram o pastor e ele impôs suas mãos sobre mim e orou. E disse, querido, ele leu na Bíblia mesmo, Marcos, capítulo 16, disse, estes sinais seguirão aos que crerem. And said, you know what? The next morning the doctor was so puzzled he didn't know what to do. There was no fever in me. E disse, sabe de uma coisa? Na manhã seguinte o médico estava tão perplexo, ele não sabia o que fazer. Não havia febre alguma em mim. Oh, he said, Mother, you didn't associate with that group, did you? Said, see, said, we in the school, we learned that Mark 16, from the 9th verse on, is not inspired. Oh, disse ele, mãe, a senhora não se associou com aquele grupo, não é? Disse, veja, ele disse, nós, na escola, nós aprendemos que Marcos 16, do versículo 9 em diante, não é inspirado. She said, glory to God. Why, he said, Mother, you're beginning to act like those people. Ela disse, glória a Deus! Ora, disse ele, mãe, a senhora está começando a atuar como aquelas pessoas. She said, I was just thinking something. Said, I've been reading the Bible all the way through and other promises in other places, too, similar to that. Ela disse, eu estava somente pensando em algo. Disse, tenho lido a Bíblia de ponta a ponta e outras promessas em outros lugares também similares a essa. And said, I was just thinking, if God could heal me with the uninspired, what would he do with that really is inspired? That's right. E disse, eu só estava pensando, se Deus pode curar-me com o que não é inspirado, o que faria ele com aquilo que é realmente inspirado? Isso mesmo. To me, it's all inspired.
God give me faith to believe it and confirm it. Para mim é tudo inspirado. Deus me dê fé para crer nisto e confirmar isto. Now we're going to change now for just a few minutes of a court case. Now remember, we're going into a courtroom to bring Jesus, God, on the scene here and give him a fair trial. Agora vamos mudar por uns poucos minutos para um caso de tribunal. Agora recordem, estamos entrando em uma sala de tribunal para trazer Jesus, Deus, à cena aqui e submetê-lo a um julgamento justo. He's still the Word even to this day. Do you believe it? Just the same as he was the Word then. Ele ainda é a palavra, mesmo deste dia. Vocês creem nisto? Exatamente como ele era a palavra então. Now, this case, the cause of it is the Word of God's promises versus the world. Now get the set real right or you'll never catch it. Agora, este caso, a causa disto, é a palavra das promessas de Deus versus o mundo. Agora, entenda bem o conjunto ou você nunca entenderá isto. The cause for this indictment is breach of promise. God not keeping his word. It's a breach of promise. You know what it is. A causa desta acusação é quebra de promessa. Deus não mantendo sua palavra. É uma quebra de promessa. Você sabe o que é isto. Now, always we find out that the prosecuting attorney has to represent state. I think that's right. The prosecuting attorney, if he's a lawyer sitting here, I hope I got this right. Agora sempre encontramos que o advogado de acusação tem de representar o Estado. Creio que é isso mesmo, o advogado de acusação. Se há algum advogado sentado aqui, espero que eu tenha entendido isto certo. The prosecuting attorney has to represent state. So the prosecuting attorney in this case is the devil, prosecuting God's word. O advogado de acusação tem de representar o Estado. Assim, o advogado de acusação neste caso é o diabo, processando a palavra de Deus. The defendant of this word is God himself because he is the word. The defense witness in this case is the Holy Ghost. O acusado desta palavra é o próprio Deus, porque ele é a palavra. A testemunha de defesa neste caso é o Espírito Santo. And the prosecutor has some witnesses here this afternoon. And these witnesses, one of them is Mr. Unbeliever. The next one is Mr. Skeptic. And the next is Mr. Impatient. They'll be brought to the platform and sworn in and tried. E o promotor tem algumas testemunhas aqui esta tarde. E estas testemunhas, uma delas é o senhor incrédulo, o próximo é o senhor séptico e o próximo é o senhor impaciente. Eles serão trazidos à plataforma e juramentados e interrogados. Now, you got the setting of the court. God is indicted by the world because he don't keep his word. Agora vocês conhecem os participantes do tribunal. Deus é acusado pelo mundo porque ele não mantém sua palavra. And the prosecuting attorney represents the state which represents the world, and the prosecuting attorney is the devil that denies that the word is right. E o advogado de acusação representa o Estado, o qual representa o mundo. E o advogado de acusação é o diabo que nega que a palavra seja correta. And the prosecuting attorney for his witnesses brings 3 witnesses against the word of God. E o advogado de acusação, como testemunhas suas, traz 3 testemunhas contra a palavra de Deus. And to prove it, he's going to prove it to you this afternoon that God doesn't keep his word and it's not to be tampered with. It's just not true. There's nothing of it true. E para provar isto, ele vai provar isto para vocês esta tarde, que Deus não mantém sua palavra e ela não se deve intrometer com ela. Ela simplesmente não é verdade. Não há nada dela que seja verdade. And the defendant is God, which is the author and the word. For this day, the same as that day or any other day. And the prosecuting attorney has his witnesses. E o acusado é Deus, o qual é o autor e a palavra para este dia,
o mesmo como naquele dia ou em qualquer outro dia. E o advogado de acusação tem suas testemunhas. Now, you say, where is the jury? I'm speaking to them. You are the jury. And also you are the judge. Agora você diz, onde está o júri? Estou falando a eles, vocês são o júri e vocês também são o juiz. Now bear that in mind, you're both jury and judge on the case. I'm just a spokesman. Agora mantenham isso em mente, vocês são tanto júri como juiz, no caso. Eu sou apenas o porta-voz. Now, we got the court set. Now, order is now called by the prosecutor. Order is called in the courtroom this afternoon to bring this case to a showdown. Agora temos o tribunal assentado. Agora o promotor pede-se ordem na sala do tribunal esta tarde para trazer este caso a uma prova dos fatos. Now, many people has told you that the Word of God isn't reliable, you cannot depend on it, and so forth, and you've heard all this. Now let's bring it to a true trial. Agora, muitas pessoas já lhe disseram que a palavra de Deus não é confiável. Você não pode depender dela, e assim por diante. E você já ouviu tudo isto. Agora tragamos isto a um verdadeiro julgamento. How many is willing? Raise your hands. And I like to hear it. And Jesus Christ, which is the Word, get a fair trial. And in our court this afternoon, we're going to give him a fair trial. Quantos estão querendo? Levantem suas mãos e digam, eu gostaria de ouvir. E Jesus Cristo, o qual é a palavra, receber um julgamento justo? E no tribunal, esta tarde, vamos submetê-lo a um julgamento justo. Just let the enemy take the enemy's words and whatever he's got to say and see if it's right. Let's dig it down and give Jesus Christ, the Word, a fair trial this afternoon. Apenas deixar o inimigo tomar as palavras do inimigo e o que quer que ele tenha para dizer, a ver se é certo. Vamos escavar isto e submeter Jesus Cristo, a palavra, a um julgamento justo esta tarde. Now, court call to order. The first witness that the prosecutor wants to bring to the stand is Mr. Unbeliever. He takes the stand to testify. Agora o tribunal é chamado à ordem. A primeira testemunha que o promotor quer trazer ao banco é o senhor incrédulo. Ele toma seu lugar no banco para testemunhar. Now remember, Mr. Unbeliever, don't miss these characters now, or you'll miss something, you might miss your healing. Agora recorde, o senhor incrédulo. Não deixe estas personalidades passarem despercebidas agora ou você perderá algo. Você pode perder sua cura. Mr. Unbeliever comes to the stand to testify. His complaint is that all God's word of promise is not true. It isn't true. O senhor incrédulo chega ao banco para testemunhar. Sua queixa é que toda a palavra de Deus de promessa não é verdadeira. Ela não é verdadeira. He claims that in Mark 16 was ministered to him in a so-called Holy Ghost meeting. Ele alega que em Marcos 16 foi ministrado a ele em uma assim chamada reunião do Espírito Santo. And he had been having stomach trouble for some years. And he went to a place where there's a Holy Ghost meeting. And was believing that this promise of Mark 16 was true. E ele vinha tendo problema de estômago por alguns anos e ele foi a um lugar onde estavam o que eles chamam de uma reunião do Espírito Santo. E estava crendo que esta promessa de Marcos 16 era verdadeira. He had hands laid upon him according to God's promise. He has nothing to say against the minister. He read it right out of the Word. He isn't prosecuting the minister. He's prosecuting God. Mãos foram impostas sobre ele de acordo com a promessa de Deus. Ele não tem nada a dizer contra o ministro. Ele leu isto na palavra mesmo. Ele não está processando o ministro, ele está processando Deus. Because it isn't the minister's fault. The minister is only reading what God said do. Porque não é culpa do ministro. O ministro está somente lendo o que Deus disse para fazer. And God truly said in Mark 16, these signs shall follow them that believe. If they lay their hands on the sick, they shall recover.
E Deus verdadeiramente disse em Marcos 16, estes sinais seguirão os que crerem. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles os curarão. And he says he is a believer. And he come to such a meeting is where this preaching Mark 16 to be true. E ele diz que é um crente, e ele veio a tal reunião onde eles estavam pregando Marcos 16 como sendo verdadeiro. And the minister with the baptism of the Holy Spirit, which claimed to be a believer, and a minister sent for the business, he laid his hands upon him, and that's been 2 months ago, and his stomach is just as bad as it ever was. E o ministro, com o batismo do Espírito Santo, havia reivindicado ser um crente e o ministro enviado para este propósito. Ele impôs suas mãos sobre ele. E isto foi há 2 meses e seu estômago está simplesmente tão mal como sempre esteve. Therefore, he claims that God is not just to put such a thing as that in the Word when it isn't true. Portanto, ele alega que Deus não é justo em colocar tal coisa como essa na palavra quando isto não é verdade. Now, let him get down. He testified. Agora que ele desça, ele testificou. Next to the stand is Mr. Skeptic. He wants to give a testimony. Mr. Skeptic says that he had been bothered with TB for about 15 years. O próximo no banco é o Sr. Séptico. Ele quer dar um testemunho. O Sr. Séptico diz que ele tinha estado incomodado com tuberculose por cerca de 15 anos. But he wasn't retired yet. It just kept breaking out. Just kept going on. He'd get just a little better, then he'd go on. Mas ele não estava aposentado ainda. Este somente se mantinha irrompendo, apenas se mantinha avançando. Ele ficava um pouquinho melhor e então avançava. And he heard of a place in the city where there's supposed to be a godly preacher preaching, and people were claiming to be healed according to a promise out of God found in James 5:14. E ele ficou sabendo de um lugar na cidade onde se supunha estar um pregador piedoso pregando, e pessoas afirmavam que estavam sendo curadas de acordo com uma promessa de Deus encontrada em Tiago 5:14. Where in the Word of God it says, if any sick among you, let him call for the elders of the church, and let them anoint him in oil and pray over him. The prayer of faith shall save the sick, and God shall raise them up. Onde na palavra de Deus diz, se estiver alguém doente entre vós, chame os presbíteros da igreja e orem por ele, ungindo-o com azeite. A oração da fé salvará o doente e Deus o levantará. And he being sick and a believer, he goes to this meeting where all these people claim that they were being healed by this godly pastor. And he was ministered to, according to James 5:14. E ele estando enfermo e sendo um crente, ele foi até esta reunião onde todas as pessoas afirmavam que estavam sendo curadas por este piedoso pastor. Ele foi ministrado de acordo com Tiago 5:14. And the pastor ministered just according to the word, anointed him with oil, and prayed for him a prayer of what the pastor said was a prayer of faith that he believed. E o pastor ministrou exatamente de acordo com a palavra, ungindo-o com azeite e orou por ele, uma oração que o pastor disse ser a oração da fé na qual ele creu. And that has been almost a year ago, and has never had one result from it. Therefore, that Mr. Skeptic claims that God is unjust to put such a promise as that in the Bible and then not stand behind it. E isto foi há cerca de 1 ano e ele nunca obteve nenhum resultado disto. Portanto, esse senhor séptico se queixa de que Deus é injusto em colocar tal promessa como essa na Bíblia e então não se parar por detrás disto. Agora recordem, estou lendo promessas do Evangelho completo aqui. The next witness will come to the stand now. The prosecutor calls his next witness before he nails the case down. His next witness is Mr. Impatient. A próxima testemunha subirá ao banco agora. O promotor chama sua próxima testemunha antes que ele conclua o caso. Sua próxima testemunha é o senhor impaciente. Now, these are supernatural characters that dwell in characters. See? Now, they do. Agora, estes são personalidades sobrenaturais que habitam em personalidades. Vejam agora, eles habitam.
So Mr. Impatient comes and he claims that he one day was reading in the Bible. He didn't go to churches, but he was a believer. Assim, o senhor impaciente vem e ele afirma que um dia estava lendo na Bíblia. Ele não frequentava igrejas, mas ele era um crente. So one of them went to an evangelist, the other went to a pastor, and this fellow was just a secret believer that stayed home. Assim, um deles foi a um evangelista e o outro foi a um pastor. E este sujeito era apenas um crente secreto que ficava em casa. And he went and was reading in Mark, the 11th chapter, the 22nd and 23rd verse, if you're writing those scriptures down. E ele foi e estava lendo em Marcos capítulo 11, versículos 22 e 23, se vocês estão anotando essas escrituras. Where Jesus himself, claiming to be God Emmanuel, made this statement with his own lips. Verily, verily, I say to you, whosoever shall say to this mountain, be moved, and don't doubt in your heart, but believe that what you have said will come to pass, you can have what you have said. Onde o próprio Jesus, afirmando ser Deus, Emanuel, fez esta afirmação com seus próprios lábios. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, pode receber o que pediu. And he said also that when you pray, believe that you receive what you ask for, and it shall be given to you. E ele também disse que quando orardes, crede que recebereis o que pedis, e isto vos será dado. He says he's been lame in his feet for about 25 years. And 5 years ago, while sitting in the room, feeling that he was inspired to read the word which he claims he believed. And with all of his heart, he believed it. Ele diz que tem sido coxo dos pés por cerca de 25 anos, e que há 5 anos, enquanto estava sentado na sala, sentindo que foi inspirado a ler a palavra na qual ele afirma ter crido, e de todo o coração ele creu nela. And he then said with his own voice, crippleness in my legs, in the name of Jesus Christ, leave me. He said, and that's been 5 years ago, and he's just as crippled as he ever was. E ele então disse com sua própria voz, aleijão em minhas pernas, no nome de Jesus Cristo deixa-me, ele disse. E isso foi há 5 anos, e ele está exatamente tão aleijado como sempre esteve. So therefore, Mr. Impatient wants to put his testimony against the Word being the infallible, wants to put it against the Bible being the inspired Word, and says that this promise is not true. He's tested it and it wasn't true. Assim, portanto, o Senhor impaciente quer colocar seu testemunho contra a palavra sendo a infalível, quer colocá-lo contra a Bíblia sendo a palavra inspirada. Ele diz que esta promessa não é verdadeira. Ele testou isto e isto não era verdadeiro. Mr. Skeptic said he tested it and it wasn't true. Mr. Unbeliever said he tested it and it wasn't true. O senhor séptico disse que testou isto e isto não era verdadeiro. O senhor incrédulo disse que ele testou isto e isso não era verdadeiro. All these three witnesses give scriptural readings, scriptural promises, and says that this promise reads this, you can read it out of the Bible, and they are a witness that it is not the truth. Todas as 3 testemunhas apresentam leituras escriturísticas, promessas escriturísticas, e dizem que esta promessa declara isto, você pode ler isto na Bíblia, e eles são uma testemunha de que isto não é a verdade. Therefore, the Bible is to be thrown away. Because if one part of it, one verse of it cannot be trusted, I couldn't trust any of it. It's got to all be the truth, or none of it's the truth. Portanto, a Bíblia deve ser jogada fora, porque se uma parte disto, um versículo disto não é digno de confiança, eu não poderia confiar em nada disto. Isto tem de ser tudo a verdade ou nada disto é a verdade. A chain is only its best at its weakest link. You know what I mean? Uma corrente é somente tão forte quanto o seu elo mais fraco.
Vocês sabem o que quero dizer. Now, the prosecutor comes up now to bring the prosecution and to nail the case down. He wants to nail. Now watch what he says. Agora o promotor sobe agora para trazer a acusação e para concluir o caso. Ele quer concluí-lo. Agora observem o que ele diz. The melodious songs of glory to God shall sorrow, not a sigh for a blessings of restful place in the sweet by and by, we shall meet on that beautiful. I've anchored my soul. Why don't you raise your hand? The message is over now. Let's just worship now. I'll say the wild sea, no